Então, bom dia a todos, meu nome é Márcia, eu trabalho aqui no Scriptcase, costumo apresentar aqui os seminários com vocês, a gente faz aqui alguns exemplos, geralmente eu convido alguma pessoa da parte de desenvolvimento, algum parceiro, suporte, para a gente trazer coisas do Scriptcase, do dia a dia do desenvolvimento, para discutir aqui com vocês, certo? Então hoje a gente vai trazer um sistema que a gente disponibilizou dentro do Scriptcase na semana passada, que é um sistema para gerenciamento de cursos online, né, conhecido como EAD. E esse sistema a gente desenvolveu com o Scriptcase. O objetivo dos sistemas que a gente desenvolve com o Scriptcase é mais demonstrar alguns exemplos e funcionalidades, certo? Às vezes não é nem pelo exemplo em si, pelo projeto em si, mas pelo que ele traz, pelas funcionalidades que ele traz dentro dele. Então, mesmo que você não precise de um sistema EAD, de um sistema para gerenciamento de cursos, é interessante porque aí algumas opções podem ser utilizadas dentro de projetos, de outros projetos que vocês estejam fazendo com o Scriptcase, tá? Então, é sempre importante verificar lá no nosso site, caso vocês não queiram fazer download de todos os sistemas, a gente tem lá a parte de exemplos, onde a gente coloca os sistemas, certo? Então aqui você pode rodar, executar o sistema, sem ter que baixar ele no Scriptcase, e dependendo do que você queira, se alguma opção que você queira implementar, você pode ir lá no Scriptcase, baixar o sistema e copiar, certo? Então o sistema que a gente liberou foi esse aqui, você pode executar aqui no site, fazer uma demonstração dentro dele. Então a gente já incorporou algumas opções que estão disponíveis somente no Scriptcase 9, mas foi um projeto originalmente criado na versão 8. A gente migrou, a gente utiliza esse projeto aqui para gerenciamento dos nossos cursos. Então a gente já foi um projeto convertido da versão 8 para a versão 9, que também é uma experiência interessante aqui para a gente. Então eu trouxe para apresentar aqui o sistema, a pessoa que desenvolveu o sistema, que é o Vitor Jamil, que está aqui do meu lado. Oi, Vitor, bom dia. Bom dia a todos. Então, o Vitor, ele vai se apresentar aí para o pessoal que não conhece. Bom, para começar, meu nome é Vitor Jamil, né? E atualmente eu sou programador no Tribunal de Justiça de Pernambuco, mas trabalhei aqui na NetMake de 2007 até 2014, né, que foi o ano que eu fui chamado lá no tribunal. Quase fundador do Scriptcase, né, Vitor? Eu cheguei na versão 3 do Scriptcase, né? Então, peguei bastante experiência durante esse tempo. E depois que eu fui para o tribunal, eu continuei fazendo alguns trabalhos aqui para o pessoal da NetMake, né, alguns sistemas de exemplos aqui. Os últimos sistemas que a gente tem feito, né, eu participei dos projetos. E esse sistema EAD, ele foi feito após o sistema de agendamentos, que foi disponibilizado lá no site do Scriptcase. Ele foi feito assim baseado no curso, né? Na época a gente tinha essa necessidade, né, Vitor, de começar a fazer os cursos aqui, gerenciar os cursos. Aí a gente pediu para o Vitor fazer o sistema, ele fez, e a gente achou legal e depois disponibilizou para os clientes. A gente tem essa parceria aí com o Vitor, que ele, mesmo sem estar aqui conosco, continua nos ajudando e criando conteúdo. Então, só para a gente começar aqui, algumas perguntas que eu já estou observando. O pessoal, o Ezequiel perguntou se esse sistema não roda no 8.1. Esse aqui que você vai encontrar não, porque aí ele está adaptado já para V9. Mas aí se alguém tiver alguma necessidade, não, mas acho que não roda mais na 8, porque ele já converteu, né, Vitor? A gente fez a conversão, fez algumas modificações, né, aproveitando as novas funcionalidades que a V9 trouxe. Então a gente fez algumas adaptações, assim, deu uma melhorada nele. Então, no caso, não roda na 8.1, Ezequiel, só a partir da 9 mesmo. O Francisco perguntou aqui sobre já uma questão do exemplo. Aí eu vou deixar um pouquinho mais para frente, para quando o Vitor estiver apresentando. Então, como é que vai ser o fluxo? A gente o Vitor vai fazer a apresentação aqui do sistema, mostrar algumas coisas interessantes que ele fez, certo? E vocês podem depois ir colocando perguntas e a gente vai fazendo as perguntas aqui no decorrer da apresentação para o Vitor, tá? De acordo com o assunto aqui que ele estiver mostrando. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui meu Scriptcase 9, tá? Eu já importei aqui o projeto antes, mas eu vou mostrar para vocês só o fluxo de importação do projeto para vocês verem como é que funciona. Então a gente vai criar um novo projeto. E quando a gente cria o projeto, a gente tem aqui outros sistemas de exemplos também do Scriptcase, outros templates. Eu vou selecionar esse aqui, que é o e-learning, e aí ele traz aqui uma descrição, um nome que eu posso alterar também.
colocar aqui alguma coisa que eu queira. E na parte de, geralmente o fluxo de importação, de criação de projeto do Script Case, ele tem 5 passos, né? Você tem que gerenciar os idiomas, depois os temas, banco de dados, sendo que no caso do projeto de exemplo, ele pula do início para o banco de dados, porque é um projeto já pronto, então a parte de idiomas e temas já estão configuradas, certo? Então aqui você vai ter que decidir se vai utilizar um dos seus bancos de dados ou se você vai utilizar o padrão do Script Case. O que é que acontece aqui? Se você utilizar o padrão do Script Case, ele vai importar como um arquivo .db lá, SQLite, para dentro do diretório do próprio Script Case, certo? E aí a forma que você não precisa ter o SQLite instalado, nada, ele mesmo vai gerenciar e vai mostrar o projeto para você. Indo lá no Script Case, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho, caso você selecione essa opção de usar SQLite, ele vai ficar dentro do Script Case. O diretório aqui vai ser, esse aqui é meu Script Case, devel, conf, Script Case, e é aqui, ó, até já tem um aqui que foi um que eu fiz, que eu importei agora há pouco. Então todos esses arquivos aqui, .db, são os arquivos de importação de projeto. Então tá aqui, ó, esse learning.db foi o que eu importei agora há pouco, certo? Então se você utilizar a opção SQLite, é para esse diretório que ele vai importar o arquivo. Se você configurar uma nova base de dados, então ele vai abrir aqui a tela de configuração. Então o que é que vai acontecer? Eu vou selecionar o meu banco, no caso eu tenho aqui MySQL, e aí eu vou fazer colocar os dados da conexão normal aqui. E eu tenho duas opções, eu posso listar uma das bases que eu já tenha lá no meu banco de dados, incluir as tabelas, ou eu posso criar uma base, posso vir aqui, criar uma base, learning. Então quando eu criar aqui, ele vai efetivamente fazer um create database lá no meu banco de dados, né? Então eu vou selecionar aqui esse banco de dados que eu acabei de criar e importar as tabelas para dentro dele. Eu já fiz isso também, mas aí se você criar aqui, ele vai lá no seu banco de dados e vai criar as tabelas, certo? Então você também pode copiar essas tabelas, se precisar, até para usar para outras coisas. Então a gente vai disponibilizar as aplicações do Script Case e as tabelas, certo? Então se a gente for aqui no SQLite, no MySQL, a gente vai verificar lá que as tabelas foram criadas. Então as tabelas estão aqui, ó, só para mostrar para vocês do projeto, tá? E aí a gente vai agora apresentar o projeto efetivamente. Deixa eu só passar aqui para o Vitor. Pronto, vamos lá, começar aqui. Pronto, o sistema ele está baseado aqui em 3 usuários, tipos de usuários. Como vocês podem ver aqui, a gente tem o administrador, que é aquele usuário que vai fazer toda a configuração dos cursos, né, que vai organizar as turmas também. Temos também aqui o instrutor, né, que ele vai interagir com os alunos, vai fazer a liberação das aulas, né, para uma turma. E temos o estudante, né, que é aquele que vai usufruir dos cursos. Vamos aqui acessar primeiro aqui com o administrador, só para a gente ter uma visão geral, né, das aplicações. Vou logar aqui como administrador. Em inglês. E ele está também nos 3 idiomas, né? No caso, esse administrator, ele logou em português com o administrador em inglês. Vamos falar então antes aqui dessa tela de login, né? Já que Márcia falou que a gente colocou nos 3 idiomas, né? Em inglês, português e espanhol. Essa tela aqui de login é uma tela nova que foi implementada na versão 9, onde um formulário de controle ele tem a opção de você utilizar o seu próprio HTML, né, para criar essa tela. Essa tela aí a gente aproveitou dos samples, né? Se vocês baixarem os samples da V9, ele vai ter algumas opções lá de tela de login. Se eu não me engano, são 4 opções. A gente incluiu, inclusive, a biblioteca dentro de todos os projetos. Então, se ela está a nível de Script Case,
Se ele criar um projeto, vai estar lá. A biblioteca é só ligar a biblioteca que as telas vão estar disponíveis. Pronto, aí essa tela a gente colocou ela e fez algumas modificações, né, para botar as informações de login do usuário e adicionou também as opções aqui dos idiomas. Então, ele já pega o idioma também direto do navegador, né, Vitor? Aí no caso, do idioma do navegador, eu percebi que se você entrar com o navegador em inglês, por exemplo, ele já identifica. Você fez alguma validação lá na tela de login? Isso, a gente está pegando o idioma do browser, né, para saber qual é o idioma da pessoa e ele já abriu o sistema com aquela opção selecionada, né, com aquele idioma selecionado. E mesmo assim ele ainda pode trocar, né, clicando lá nas bandeirinhas. Isso, exatamente. Se eu clicar aqui, ele vai mudar para um idioma desejado. Aqui está o nosso formulário de login, né, utilizando a biblioteca externa, né, que a gente está usando aqui nesse projeto. Eu creio que a gente já tem algum vídeo falando sobre isso, né? Sim, sobre a parte do HTML, sim. Pronto. Ainda fiquei de fazer outros exemplos, mas a gente fez só um vídeo apresentando, né, como é que funciona e tal. Tem lá no nosso canal do YouTube. Pronto, aí se vocês quiserem acompanhar melhor, mais a fundo sobre essa configuração da aplicação de controle utilizando o seu próprio HTML, aí vocês podem assistir esse vídeo, né, Fora o que o ScriptCase já traz de pronto, né, que no caso é a tela, o login em si, que já vem, que você colocou a mais, que foi essa questão dos idiomas. Tem algum evento aí extra que você teve que customizar além do que o ScriptCase já faz? Pronto, a gente tem aqui, deixa eu mostrar, no On Application Meet, essa questão do validação idioma, né? do idioma, legal. né? Uhum. Que aqui a gente pega o idioma do browser, né, e seta o idioma de acordo com aquele idioma. Uhum. No caso, fora isso, não teve outra customização, não. Foi tudo do próprio módulo de segurança também, né? Isso, o módulo de segurança e também da aplicação que a gente fez a importação lá do Samples, né? A gente aproveitou aquela aplicação lá, fez algumas modificações de HTML na biblioteca externa. Deixa eu abrir aqui. Essa aplicação que ele está falando, no caso, é o template, né? Se você importar o projeto, ele já vem também. Eu vou clicar aqui só para vocês visualizarem, né, que o ScriptCase ele necessita que você identifique algumas variáveis, né, para poder usar esse tipo de aplicação, né. Perguntaram se a V9 já deixa responsivo, né? No caso essa tela de login, sim, ela é responsiva. Como você está usando o seu próprio HTML aqui, você pode utilizar o que você desejar aqui de JavaScript, de jQuery e o CSS que você vai fazer. E aí a gente disponibilizou alguns já prontos, né? Que são esse, por exemplo, que o Vitor está utilizando. Mas aí você pode pegar outros da internet também, o Material Design, o Bootstrap, enfim. Então aqui quando a gente utiliza aqui o botão de checar, ele vai validar se a gente está utilizando aquilo que é necessário para utilizar essa aplicação, né? Aqui ele faz a validação, né? Diz que está tudo ok, e vamos passar para frente, né? Vamos passar para a próxima aplicação, entrando aqui no nosso sistema como administrador. Pronto, aqui a gente vai ver que o sistema, ele basicamente está dividido entre os cursos e as classes, né? A gente tem aqui a listagem de cursos, listagem de classes, e aqui eu vou abrir aqui só para vocês saberem como está funcionando o sistema. No curso, eu tenho aqui as aulas que estão cadastradas nesse curso. Ou seja, eu vou cadastrar, vamos dizer que esse curso ele tem 10 aulas. Eu cadastro as aulas no curso e eu vou ter as turmas
X turmas para um determinado curso. Por exemplo, nesse curso aqui, nessa turma, ela pertence ao curso de Customer Service. É só para esclarecer essa parte de turmas e classes, Vitor. No caso, a turma, quando você pensou na lógica, né, do sistema, ela é uma turma só, e aí dentro da turma ele vai colocar, vamos dizer que a gente está falando de um curso online, aí ele vai colocar todos os vídeos, né, daquele curso, vai colocar as informações do instrutor, vai colocar a duração, o valor, enfim. Então esse é o curso. E aí eu vou ter uma turma de janeiro, uma turma de fevereiro, uma turma de março. No caso da gente aqui, a gente faz uma turma mensal. Então, a gente cria um curso, e aí nesse curso a gente vai subir os vídeos, vai subir as informações, e aí quando a gente vai criar uma classe, que aí no caso aqui da gente é por mês, a gente puxa as informações, ela herda desse curso. Né? Então, justamente para evitar que você tenha que cadastrar as mesmas aulas em diversas turmas, né? Então a gente cadastra as aulas dentro do curso e não nas turmas. Ok, então essa aí é a lógica, né, que o Vitor colocou. Então essas informações que vocês estão vendo aqui são registros que a gente colocou só para preencher o banco de dados, né, para não ficar vazio. Então são informações de exemplo que, se vocês importarem, vocês podem depois criar com as próprias informações. Então essas informações que vocês estão vendo, o nome do curso, as descrições, tá tudo aí só a título de exemplo, ok? Então não faz parte do sistema, a gente só colocou para poder preencher. Se vocês forem fazer, tem que fazer em branco, de acordo com o que o cliente de vocês pedirem. Pronto, então deu para entender aí o Joelton? Acho que o Joelton está comentando das descrições, né? Mas aí, como eu falei, como é só uma descrição, uma informação de exemplo. Pronto, ok, vamos continuar aqui. Pronto, aqui eu tenho todas as aulas que foram cadastradas para esse curso. Nesse caso aqui, a gente tem 10 aulas que foram cadastradas nesse curso, certo? E cada aula que eu cadastro, eu posso indicar aqui o link do vídeo que vai ser exibido lá para essa aula. Eu posso indicar um link do Vimeo, ou então eu posso indicar um link aqui do YouTube. E também eu tenho a opção de colocar ele aqui como um iframe, que a gente vai fazer a validação, né, se a pessoa digitou o link já com a tag de iframe, ou se ela colocou o link direto. Aqui tanto faz eu usar ou um ou outro. Mas aí no caso, como a gente coloca, por exemplo, o vídeo, para não ficar, um vídeo do YouTube é aberto, né? Mas aí se for no caso do Vimeo, como a gente faz, a gente coloca lá, a gente tem uma conta Pro e os vídeos são privados, e aí como é que ele faz essa validação de saber, isso é feita no Vimeo ou é feita aí? No caso do Vimeo, essa configuração lá, ela é feita lá mesmo, né? Você tem a opção de colocar uma senha para um determinado vídeo, né? E para poder liberar a visualização desse vídeo. No caso, como a gente faz lá assim, a gente coloca o link do site, né? Por exemplo, scriptcase.com.br, e aí ele só libera se for a partir daquele link. E quando você chama aí, o vídeo automaticamente já vai estar autenticado, né? Isso, tem essa opção também. Lá no Vimeo, você diz que esse vídeo realmente ele só vai poder ser chamado através de uma determinada URL. Eles dão essa opção, né? Mas, se eu não me engano, você tem que ser assinante lá do Vimeo. Sim, tem que ter uma conta Pro para liberar essa opção. Para poder liberar mostra nesse formulário como é que você faz esse campo aí, não sei, para ele. No caso, esse aqui é o campo de inclusão, né? Ele vai depois aparecer na consulta. Isso, a gente vai visualizar daqui a pouco. Deixa eu mostrar logo como é que ele vai ser exibido, né? As informações do curso. Essa aula não foi liberada. Eu vou mostrar aqui por quê, né? Aqui a gente tem as opções. Deixa eu só... Pronto, eu tenho aqui essa lição 10, certo? Para esse curso, né? Esse curso CSR. E
Por exemplo, essa aula aqui, ela não está liberada na aula. Eu vou liberar aqui, vou salvar. Então, quando você clica em liberada, ele libera para a classe, né? Ele libera para a classe, para essa turma. Libera para ser usado, como fosse assim. Aí você tem que entrar aí. Isso, exatamente, aqui, ó. Essa foi a que a gente liberou agora, né? É como vocês podem ver aqui, nessa turma, a gente não tem nenhuma aula, né, que foi cadastrada. Eu vou aqui liberar a aula 1, a aula 10. Vou salvar. Aí, no caso, isso é para que você está fazendo um curso lá, então, por exemplo, você vai liberando uma aula por semana, né? Para as pessoas irem acessando. Exatamente, esse é o ponto, né? Como eu tenho várias turmas, né, para um determinado curso, e eu posso ter uma turma em janeiro, outra em fevereiro, de repente essas turmas não... Eu já ter todas as aulas liberadas para janeiro, mas só ter uma ou duas aulas liberadas para fevereiro, né? À medida que o tempo vai passando, eu posso ir liberando as outras aulas para uma determinada turma. Ok. Vamos lá, lesson 1. Pronto, aqui era aquela aula que não tinha sido liberada. Aí, exatamente aqui, esse vídeo aqui, ele foi feito no Vimeo, né, e a gente colocou uma senha, né, para poder ser acessada essa aula. Mas aqui... A outra foi a 10. Também está aqui no Vimeo, né? Se não me engano, a gente botou o mesmo link, por isso que ela também está aparecendo a senha necessária. Deixa eu liberar aqui a aula 2, que, se não me engano, está no YouTube. Eu percebi que cada uma das aulas tu colocou o link de uma forma, ou seja, são formas diferentes que o link pode ser chamado. Eu coloquei exatamente para poder exemplificar, né, cada tipo de chamada. Vou liberar aqui a aula 2 para essa turma. Vamos lá, abrir o curso. Como no YouTube está aberto, ele já libera direto, né? Isso, exatamente. Aí, voltando aqui para esse cadastro de turma, que a gente não falou muito, né? Eu tenho a turma, né, que ela pertence a um curso, como a gente disse. Eu posso especificar aqui uma data de início e fim dessa turma, né? Esse campo aqui de início do horário, a hora fim também, ele não está sendo utilizado para esse exemplo aqui, né? Mas caso você queira alterar, você tem uma regra de negócio diferente, aí o campo pode alterar. O campo já vai estar lá pronto para você usar. No caso, perguntaram aqui sobre a questão do vídeo ainda, né? No caso do YouTube, esse exemplo que a gente colocou, o vídeo é aberto. O YouTube, ele não tem essa opção de você... Não ainda, eu sei que eles estão modificando lá, até vão ter vídeos pagos também e tal. Mas essa opção no YouTube, ele só pega se o vídeo tiver ou não listado ou público, né? Se ele tiver privado, não. No Vimeo, você como usuário Pro, eles liberam essa opção de você, mesmo o vídeo estando privado lá, você poder exibir ele para um determinado link ou para um determinado IP, certo? Então, é isso que a gente faz aqui. A gente publica o sistema, scriptcase.com.br, por exemplo, a gente libera lá no Vimeo somente esse link. Eu posso até mostrar para vocês depois no final, essa parte do Vimeo. Pode continuar, Vitor. Fizeram uma pergunta interessante aí sobre utilizar um webcam, né, para exibir imagens em tempo real. No YouTube, ele permite que você crie lives, né? Ele chama de lives, que você faça lives. E aqui você pode especificar o link daquela sua live, colocar aqui no cadastro do curso, da aula, aliás. Colocar o link do seu vídeo que vai estar lá ao vivo. E pode fazer muito bem esse vídeo em tempo real, sim. Se for um curso ao vivo, né? No caso.
Pronto, aí voltando aqui para esse cadastro aqui de turmas, eu tenho aqui a opção de poder registrar os alunos que estão cadastrados na minha turma, né? Aqui é uma opção de relação N para N que o ScriptCase disponibiliza, né? E aqui a gente pode procurar o aluno e incluir na turma, né? Aí ele vai pegar aí de todos os alunos que estão cadastrados no sistema, não é isso? Isso, aqui ele vai pegar todos os alunos que estão cadastrados, né? E eu posso ir adicionando esses meus alunos. Aí uma vez que eu cadastro, né, eu tenho a minha lista de alunos, né? Aí para cada aula assim que eu for liberando aqui para minha turma, ele tem uma opção que a gente vai fazer um envio do e-mail para todos os alunos que estão cadastrados nessa turma, e também a gente vai fazer um cadastro de inbox, né? Fazer uma notificação para que apareça quando o estudante se logar, ele vai ver esse sininho aqui com a notificação, né? Dizendo que a aula dele foi liberada, a aula da turma foi liberada. E pode receber um e-mail também, né? E pode receber um e-mail. No caso do e-mail, a gente deixou comentado lá no código, por questão assim de não funcionar assim no servidor se você não tiver com o SMTP configurado, né? Aí isso poderia gerar um erro, né, na aplicação quando você importar e você pensar que é um bug do ScriptCase, né? Mas aí só, se quiser usar é só descomentar, né? Aí uma dúvida, Vitor. Eu sei que esse projeto é bem grande, assim, e com certeza a gente não vai conseguir ver tudo hoje, mas, por exemplo, uma dica que você daria, assim, eu estou nessa tela e aí eu quero saber como isso foi feito, né? Eu quero implementar tal. Para você descobrir qual é essa aplicação, porque lá tem 67 aplicações. Qual é essa aplicação? Como é que eu posso... Pronto, para você pode utilizar algum inspetor de elementos aqui para saber qual é essa aplicação. Vim aqui inspecionar, né? Aliás, exibir o código-fonte do frame, né? Exibir o código-fonte do frame e aqui ele vai aparecer, né? Que essa aplicação aqui é o Form Classes. Aí você vai lá no ScriptCase... Vamos abrir aqui rapidinho esse Form Classes para passar para as próximas aplicações aqui, que a gente tem algumas coisas ainda para ver, né? Algumas coisas bem legais. Pronto, okay. Então aí no caso você falou que está usando relacionamento N para N, se ele abrir aí ele vai ver como está configurado o relacionamento. Isso, o relacionamento N para N está configurado aqui. Aquele filtro que a gente utilizou, você pode configurar ele aqui dentro do relacionamento, né? E aí tem os eventos que, por exemplo, o envio de e-mail está aí, esse que você falou que está comentado. Isso. Pronto, aqui a gente faz uma verificação de quais são as classes, as aulas que foram liberadas, né? Se eu estou liberando alguma aula, se ele liberar alguma aula nova, a gente vai pegar os dados de cada um dos estudantes que estão cadastrados naquela turma. Aqui são as configurações do envio do e-mail, né? Aqui embaixo é o envio do e-mail que a gente comentou, né? Como eu disse anteriormente. E aqui é a notificação que a gente gera, né? Ele faz um insert aqui na tabela de inbox, né? Para gerar a notificação, e aqui para mandar para a caixa de entrada dos estudantes. A gente fez uma liberação de 2 aulas aqui, né? De 3 aulas na verdade, e vamos ver como é que isso vai afetar lá na tela do estudante. Pronto, aqui vocês podem ver aqui, ó, que esse estudante ele tem 10 notificações. Aí a pergunta é como é que foi feito isso aqui, né? E a resposta assim é bem simples, né? A gente fez de uma maneira bem simples aqui que eu vou mostrar para vocês, né? Vou explicar aqui rapidamente. Que nesse caso
a gente criou, né, um item do menu para mostrar esse sino, né, e essa notificação aqui, a numeração, na verdade, a gente está utilizando duas divs, né, uma div flutuante, né, de absoluto. Aí, nesse caso, você tem que conhecer um pouquinho de CSS, né, para poder fazer essa configuração, né? Ou copiar daí desse projeto. Ou copiar do projeto, né? Tudo se copia, né? Pronto, deixa eu mostrar aqui como é que ela é chamada. Pronto, basicamente aqui é só isso o código que eu estou utilizando, né? Eu estou colocando aqui o estilo, né? Que no caso é o estilo do número em si, né? Desse 10 que está aparecendo lá. O sino, ele está como se fosse um item do menu. Isso, exatamente. Aí se vocês verem aqui, ó, a div é uma div flutuante e aqui é a nossa numeração, esse button badge. Aqui o estilo, minha div flutuante, e aqui a minha, o meu numeral, né, numeral de notificação, né, da cor vermelha, o fonte branca, né? E aqui a gente chama essa div. E o contadorzinho de notificações, a gente, antes disso aqui, a gente faz a contagem, né, da caixa de entrada daquele estudante. E do estudante, a gente passa o estudante ID que está logado, né, vê quantas mensagens ele tem, e esse resultado a gente mostra aqui dentro da nossa div. O que eu acho legal dos projetos do Victor, que ele exemplifica muito bem assim, como você codificar dentro do script case, né? Utilizando as macros, ele aproveita bem, como conhece bastante, aproveita bem, principalmente as macros, eu acho, né, Victor? E uma coisa assim que eu acho muito importante assim no script case, que faz toda a diferença assim de outras ferramentas do tipo, é que ele deixa você bem livre assim para poder colocar o seu próprio código, né? Criar as suas próprias opções para implementar isso dentro da ferramenta, né? Você não fica engessado com a ferramenta. Certo, aí voltando aqui para a notificação, quando eu clico nessa notificação, que no meu caso vai ser o item 43, eu faço a verificação, né, se ele clicou, no caso aqui no evento onExecute, se ele clicou no item 43, que é o meu ícone de notificação, aquele sino, né, eu coloco aqui um JavaScript para ele esconder aquela minha notificação, né? No momento que ele clicou, ele já viu, né? Exatamente isso. Quando eu clico aqui... Agora ele abriu, no caso, as notificações aqui. É diferente, sempre que geralmente o pessoal faz do Google, você clica, já abre ali a caixinha, né? Isso aí também. Nesse caso aqui eu estou utilizando uma aplicação de consulta, né? Deixa eu abrir ela aqui para vocês... Essa consulta está sendo chamada no item, no sininho? Isso, é um item do menu normal, feito qualquer um desses outros. No menu, no caso... nos itens do menu, né? No caso o item 43, que é o último, não é? Esse aqui. Que é só a imagem, né? Eu não estou usando nenhum label para ele, estou só utilizando a imagem. Aí você está chamando essa grid inbox que... Isso, grid inbox. Inbox. Se fosse daquelas caixinhas flutuantes também que tem geralmente, era poder fazer, sei lá, no Blank e chamar também, né? Isso vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas que pode ser feito, né? Mas para esse caso, a gente preferiu utilizar de uma maneira mais simples aqui, só para poder exemplificar melhor, né, a funcionalidade, né? E quando a gente abre essa aplicação, né, aqui a gente dá um update
na caixa de entrada dizendo que o usuário já leu aquela notificação, né? Ah, para ele não mostrar de novo, né? Isso, aí ele vai zerar aquele contador, né, de notificação. Que é justamente isso aqui, né? Vamos passar para a próxima aplicação que tem... Já está com o tempo avançado aí. E eu queria mostrar também, né, essa aplicação onde a gente pode visualizar os cursos, né, e as aulas. No caso é formato livre, né? Aí. Com essa outra. Eu quero mostrar todas essas opções aqui, né? De cursos, catálogo de cursos e também da aula, da visualização da aula, né? Vou mostrar logo esse aqui que é mais simples, né? Que a gente está utilizando um menu dinâmico para poder mostrar as aulas que foram cadastradas, né? Deixa eu abrir aqui o nosso menu. Classes. No caso é o menu árvore dinâmico, né? Isso. Menu outline. Como vocês podem ver aqui, a gente não está utilizando nenhum item, né? E a gente vai montar esses itens aqui dentro dos eventos. Esse application item a gente utiliza para poder permitir que o full screen, né, do Vimeo e do YouTube, né, que ele necessita que a gente sete esses valores aqui para poder permitir o full screen do vídeo. Onload. Pronto, aqui no onload a gente faz algumas pequenas configurações no estilo do menu, né? E aqui a gente faz a criação dele, né, dos itens. Vai adicionando os itens, né, de acordo com o curso que o usuário clicou, né? Tem uma opção interessante, né, que a gente coloca... Deixa eu mostrar. Quando o usuário, quando o estudante ele clica aqui na Lesson 1, a gente troca o ícone, né, para botar um tique aqui verde, né, para dizer que ele já visualizou aquela aula. Aí se eu abrir de novo, aí ele já vai estar aqui como visualizado. Isso aqui ele é feito também utilizando CSS. A gente tem aqui o menu tique, que é justamente aquele ícone do Vzinho, né? E quando o usuário clica, a gente faz a troca do CSS. A gente faz a troca justamente aqui, ó. A gente adiciona aqui para esse valor do tique e chama ele aqui. É feito com a imagem mesmo, né? Botando a imagem. Isso. É só uma jogada que a gente faz assim de trocar o CSS de acordo com o item que o usuário clica. A gente pode fazer também de outras formas também, né? Que daria um pouco mais de trabalho, né? De ele colocar esse Vzinho verde de acordo com a visualização. Se ele clicar lá no vídeo, e se ele assistir de fato o vídeo, a gente poderia fazer essa verificação também e alterar após a visualização, sem problema nenhum. Vamos para a próxima aplicação. No caso do vídeo, a gente utiliza o Vimeo, o YouTube, se for um vídeo local, né? Como o pessoal perguntou aqui, o Joelton. Acho que hoje em dia não é muito comum, porque por causa de espaço de servidor, essas coisas ficam muito pesadas. Né? Exato, né? Já que a gente tem várias plataformas aí especializadas em vídeos, e eles disponibilizam várias opções de configuração, né? Como a gente falou logo no início, né? Que o Vimeo, tanto o Vimeo quanto o YouTube, né? Ele permite que você deixe um vídeo privativo, né? Para uma determinada URL, ou então utilizando alguma senha.
parâmetros, né? Você pode colocar. Se fosse local, ele tem que guardar em base de dados, né? E chamar. Exatamente. Eu poderia chamar vindo do banco de dados, né? Só mudaria a forma de chamar esse vídeo. Aqui dentro, né? Porque esse aqui a gente está utilizando em frame. É uma consulta, né? Eu vou mostrar ela aqui agora, que é a Grid Course Lessons. Vamos lá. Grid Course Lessons. No caso do Eduardo, ele falou, no caso ele tem uma intranet, né? Não tem acesso a vídeos externos ou acontece em alguns casos. Pronto. Você pode fazer também do mesmo jeito, né? Só que aqui no caso do exemplo da gente, eu estou fazendo a verificação aqui do link que foi cadastrado lá na nossa aula, né? Eu verifico se está cadastrado como HTTP ou se foi cadastrado como iframe, né? Se ele o começo do link que ele cadastrou lá está com HTTP, então eu monto aqui o iframe, a tag de iframe, passando já direto aqui o link HTTP, né? Aqui a gente verifica se é o YouTube ou não, né? Para poder montar aqui, ó. Se for Vimeo, ele vai montar desse jeito. Se for YouTube, ele vai montar desse outro jeito aqui, né? Que cada um tem as suas características, né? Os seus parâmetros. E aí, se fosse chamando de uma base, era só colocar um select aí? Aí se fosse chamando de uma base, você iria passar o link de visualização, né? Local. Você acessando um arquivo, uma pasta, né, também. Pode ser também. Vamos passar aqui para a próxima aplicação que eu quero mostrar, que é justamente aqui essa aplicação inicial, onde a gente tem uma aplicação de abas mostrando a aplicação de meus cursos e a aplicação de catálogo de cursos, né? E aqui eu estou com elas em separado, né, abertas aqui separadamente, e aqui juntos chamando elas dentro da aba. Essas aplicações, elas são uma aplicação de grid, né, uma consulta normal, uma consulta só que utilizando a opção de formato livre na consulta, né. Nesse caso aqui, deixa eu abrir essa aplicação de catálogo, do grid curso, catálogo. Isso aqui, deixa eu ter certeza aqui, né? Student Catálogo. Student Course Catálogo. Então essa aplicação, na verdade, está aqui dentro. Student Course Catálogo. Aqui, se vocês puderem ver aqui, ó, consulta do tipo formato livre, certo? Aqui, quando eu seleciono a opção de formato livre, eu tenho que vir aqui em visualização e especificar o modelo, ou seja, é um HTML que você vai utilizar para poder especificar como é que vai ser exibido a sua consulta, né, os registros da consulta. Deixa eu abrir aqui essa template HTML. Ele é um template HTML do usuário, grid, projeto. Esses três aí conseguem utilizar? Card Progress e catálogo? Não, a gente está utilizando na verdade o Card Progress e o catálogo. Esse card foi a primeira, esse foi o protótipo, na verdade.
né, onde a gente tem aqui um HTML mostrando somente o cardzinho, né? Vocês visualizarem aqui, ele tem um estilo do card. E aqui eu tenho o meu código com as divs, né? No caso do catálogo, eu tenho aqui também da mesma forma o estilo, e aqui a minha div, que é nada mais que esse quadradinho aqui, onde a gente vai especificar algumas variáveis para poderem ser exibidas lá na consulta. Quando no HTML template, quando a gente chama essas variáveis, elas são como se fossem os campos, né? Isso, aqui são os campos que a gente vai associar dentro da consulta, né? E é um detalhe importante também que a gente tem que falar, é que para você poder fazer a repetição de registros, você tem que especificar essa tag aqui dentro do HTML para dizer que ele vai ser uma repetição, certo? É justamente esse begin e o end. Eu vou dizer que esta parte aqui do meu código vai haver uma repetição, onde eu vou repetir para cada registro da minha consulta. Aí nesse caso aqui, a gente fez a associação dos campos. Você vem aqui em posicionamento dos campos. Porque aí no caso não tem uma ligação, tem a ligação com a tabela, não é? Não, a tabela você vai especificar na criação da sua aplicação de consulta, né? Você vai criar uma aplicação de consulta normal como qualquer uma outra. Só que na configuração dela você vai especificar que vai utilizar o formato livre, que é aqui nos módulos da grid, certo? Consulta formato livre. Depois especifica aqui na visualização qual é o modelo do corpo que você vai utilizar, qual é o HTML. Esse modelo foi criado lá, né, no template? Isso, você pode criar por fora, né? Especificando as variáveis que você vai utilizar, para poderem serem substituídas aqui na aplicação. Aí nos campos, eu vou dizer aí quais variáveis estão relacionadas com... Aqui ele vai fazer a leitura para saber quais são as variáveis que foram criadas dentro do meu HTML. E a partir disso eu posso dizer qual é a associação para cada uma daquelas variáveis, né? Vou associar os meus campos da minha consulta. Pode ser um campo e outras coisas também, né? Cadê? Aqui. Data, imagem. Data, imagem, valor. Aqui eu estou usando uma variável aqui de cabeçalho, né? E nos outros aqui eu estou usando os campos, né? Inclusive esse campo aqui, ele é um campo do tipo imagem, né? O cursor IMG. Que é onde está vendo as imagenzinhas de cada curso, né? Isso. E aí no formulário ele vai incluir as imagens. No formulário que está alimentando essa tabela, não é isso? Isso, exatamente. Lá na configuração do curso, no formulário de cursos, é que ele vai dizer qual é a imagem daquele curso. E também a gente pode ver aqui nessa outra aplicação, que é basicamente a mesma coisa, né, do que aquela outra aplicação, a aplicação de catálogo. Só que aqui o interessante é que a gente está utilizando também um campo para exibir a barra de progresso daquele curso. Isso aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que ela é feito. Opa. Templates. Pronto, para esse caso aqui do cartão com a barra de progressos, aquela barra ela está sendo feita via CSS, né? Aqui eu tenho todos os meus valores aqui para poder criar aquela barra de progresso. Se vocês precisarem de algo do tipo, vocês é só copiar, né, do que a gente já tem aí.
né? E aí ele verifica de acordo com o vídeo ou com a verificação de acordo com aquele... for clicando nas aulas? Isso, aí ele vai fazer essa verificação de acordo com aqueles tiques verdes que aparecem lá na aula, né? Que ele faz a verificação se o usuário já assistiu ou não aquela aula. E a partir daí ele tem a porcentagem de conclusão do curso. Né? Isso que você falou, que ele poderia, no caso, você fez uma implementação de acordo só com o fato de ele clicar, né? Mas ele poderia fazer também. Ele pode ter outras formas de poder fazer essa verificação, né? Se o estudante assistiu ou não a aula. Nesse caso que aí a gente está utilizando a forma mais simples, que é quando ele clica lá na aula, é como se ele já estivesse assistindo, né? Essa verificação está sendo feita aqui, né? Nessa Start, ou é lá? Não, a verificação ela é feita lá no curso, né? Naquele menu árvore. Aquele que você mostrou. Isso. Pronto, aí aqui a barra de progresso, vocês podem ver aqui que a gente está utilizando uma div com a class, né? Utilizando esse CSS de progress bar. E quando a gente chama ele dentro da aplicação, deixa eu abrir a aplicação aqui para vocês verem. Pronto, da mesma forma, a consulta do tipo formato livre. Aqui o modelo do corpo Card Progress, né? E a gente está passando aqui o P-Value, que é justamente a quantidade, a porcentagem de conclusão do curso dele. Que a gente faz essa verificação aqui no recorde, né? Que a gente vai fazer a verificação para cada um dos cursos. E aqui, ó, justamente a gente faz essa checagem, né, de quantas aulas ele já assistiu, né, para poder pegar o valor final, né, fazer um comparativo e tirar a média, né, para a gente poder ter o valor de porcentagem. Legal, é isso aí. Então são duas consultas que você fez de catálogo. Uma está com essa implementação da barra de progresso e a outra está sem, né? Exatamente. É só mostrar lá novamente no projeto. O catálogo de cursos e meus cursos. Que faz sentido. No caso, meus cursos são os cursos que eu estou fazendo, né? Isso. E o catálogo são os outros cursos disponíveis, caso eu queira comprar. Todos os cursos disponíveis que o meu projeto tem, né? Que eu estou disponibilizando para os alunos. Inclusive. Meus cursos são os que eu já estou inscrito, né? Que eu já estou fazendo. Isso, exatamente. Meus cursos são aqueles que eu estou cadastrado. Então, nesse tem a barra de progresso implementada e no outro não. Okay. Pronto, e eu acho que é isso. Essas são as principais aplicações, né, que a gente fez. O demais é mais formulário e consulta mesmo. Aí para o que a gente queria mostrar para hoje era exatamente isso. São essas opções aí. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida. Vamos lá, vamos para as perguntas aqui, tem algumas. Se esse AD tem alguma opção de chat, sim, tem contato entre os alunos logados, mas que professores e administradores possam visualizar também. Pronto, tem. Isso é que eu não cheguei a mostrar, mas realmente ele tem essa opção. Para cada turma a gente tem as opções de fórum daquela turma, e também tem algumas perguntas. Mas no caso ele vai mandar, não é ao vivo, né? Acho que ele está perguntando ao vivo. Não, de chat ao vivo não, né? Mas nesse caso aqui, quando o usuário ele envia uma pergunta para o instrutor, ele vai gerar um e-mail, tem lá que está comentado também a geração do e-mail, mas ele vai enviar um e-mail lá para o instrutor e também para o administrador, né, para dizer que chegou uma pergunta nova, né, de algum estudante,
né? E ele vai lá responder essa pergunta. Se vocês entrar aqui como instrutor só para mostrar isso. Ele visualiza as perguntas que tem para ele, no curso dele, no caso, né? Que ele tá Isso, pronto. Aqui, ele, no painel inicial do instrutor, vai ter todas as perguntas que foram feitas assim, em turmas que ele é o instrutor cadastrado para aquela turma. Então aqui ele vai clicar e vai poder responder. Aí vai chegar a notificação também, ou ele vai ver se... Aí chega também a notificação, né? Quando ele responde, aí vai chegar chega uma notificação lá para o estudante também, né? E o fórum, o pessoal pergunta ali, como é que funciona o fórum? Que é diferente, essa questão das perguntas é diferente do fórum, né? O fórum os alunos todos podem ver. Isso, exatamente. A diferença das perguntas e do fórum é que as perguntas você faz diretamente para o instrutor. Nenhum outro estudante vai poder ver essas perguntas. E já o fórum, ele é livre para aquela turma, né? Todo mundo que pertence àquela turma vai poder visualizar e poder discutir aquele assunto, aquele tópico que está sendo comentado lá no fórum. Mas aí a lógica praticamente é a mesma, né? A lógica é a mesma. Inclusive até o formulário que a gente faz é o mesmo para ambos os casos, né? A gente só faz mudar a flag para dizer se é uma pergunta privada, assim, que é pergunta, ou se é público, que aí é o fórum, né? Ele vai pro fórum. Fica bem usual, né? Acho que no caso do chat seria só implementar, tipo um daqueles que já vem pronto, né? Eu já vi sistema de script case com chat. Né? Nesse caso você poderia utilizar, tem umas opções lá de notificação do browser, né, que você pode até utilizar para ele poder gerar essa notificação no browser ou no celular, né? Já são milhões de opções, né? De interação. Deixa eu ver aqui mais alguma outra pergunta. Com relação à geração de certificados, não tem implementado, né, nesse, mas aí seria mais ou menos. Ficou para a gente poder fazer isso aqui mais para frente, inclusive. Seria com PDF, né? Na lista aqui no cadastro do estudante, a gente até colocou aqui uma opção aqui para o nome no certificado, que vai ser a pessoa que vai receber esse certificado, né? A gente ficou de implementar depois, talvez com a versão 2.0 do sistema, de fazer essa geração de certificado, né? Que deve fazer de acordo com a barra de progresso, emitir o certificado, depois enviar o certificado por e-mail, esse fluxo, né? Essa parte de avaliação toda não está implementada, porque aí é mais para visualização dos cursos, gerenciamento das aulas. Essa seria uma outra parte, né? Que aí teria que ter avaliação, prova... Exatamente, que é uma coisa que até a gente fez no sistema de exemplo, no último sistema de exemplo que a gente fez, né? Appointments. Não, aquele de aulas. Sim. Que é o... Deixa eu abrir aqui também. É aquele gradebook, né? Que a gente Isso. Pronto, que inclusive fui eu que fiz também esse exemplo. Esse aqui tem prova. De gestão escolar, que é justamente ele faz aí faz avaliação de notas, faz chamadas, né? E você pode integrar um com o outro aí, né? No caso, a única forma de avaliação que a gente implementou nesse foi a barra de progressos, né? Sim. A Luciana perguntou sobre esse exemplo de e-learning, o mesmo que a gente utiliza para as aulas ao vivo, o exemplo contempla ao vivo. Bom, assim, aqui essa parte de curso eu participo bastante. Como é que a gente utiliza aqui? Como é que é o fluxo que a gente trabalha? A gente utiliza ferramentas, por exemplo, essa que a gente está utilizando agora, chama GoToWebinar, que é uma ferramenta da Cisco, que a gente utiliza para as aulas ao vivo. Você tem várias opções nela, você pode colocar uma senha, você visualiza as pessoas que estão online, enfim, que eu acho que é uma ferramenta mais indicada para a aula ao vivo.
ou se for uma coisa paga, né, mais restrita, essa ferramenta. Se for grátis, acho que a ferramenta mais indicada é o próprio YouTube, o Live. Né? Inclusive, essa ferramenta que a gente está utilizando, que é o GoToWeb, né, ele tem uma API que você pode fazer a integração, né, com o seu sistema, com o sistema próprio. Para validar com a tela de login, alguma coisa Isso, assim. você faz a sua validação, o cadastro dos alunos, a liberação das aulas. Você pode fazer essa integração aí com o ScriptCase. Eu acho que esse sistema ele é mais para aulas já gravadas, não sei, eu acho que fosse para liberar assim uma coisa já... Isso. Um curso já pronto, né? Exatamente, esse sistema aí ele foi feito mais para os casos de ter aulas gravadas e poder liberar. E uma coisa mais in company também, por exemplo, você vai ter uma turma, não sei, dependendo do tipo de cliente, porque hoje em dia a gente também tem muitas plataformas que para venda em si, né? Se eu quiser vender Udemy, que abre para qualquer um colocar lá aulas, o próprio YouTube está com a plataforma paga agora também. Mas aí se você tem, sei lá, uma empresa e precisa liberar um curso para pessoas da empresa, acho que seria ideal. Então, Vitor, obrigada aí por ter vindo, Vitor. Eu que agradeço por estar aqui mais uma vez. E agradeço a vocês também pelo tempo, disponibilizaram de estar aqui conosco ao vivo. E até a próxima. Excelente dia para vocês, excelente fim de semana. Um grande abraço. Tchau, tchau.